só começam a prestar atenção que a coisa está ficando feia quando a economia vai para o espaço. Então, a Dilma caiu quando o Brasil foi colocado no governo Dilma na pior crise econômica de toda a sua história. Não foi moleza tirar o PT do poder. Foi à custa do sangue de muito brasileiro, como disse um profeta aí, da primeira vez. Né? E eu não sei se o Lula e o regime vão cair com a economia afundando, mas que a economia vai afundar me parece inevitável. Então você pega, né, a Dilma mergulhou o Brasil naquele déficit que tinha sido até então o maior da história do país. No ano passado, o governo que tinha feito campanha, eu digo até então porque no ano passado o governo tinha feito a campanha prometendo um déficit zero, né? Já na entrada acabou com o teto de gasto, substituiu pela fraude do arcabouço fiscal, com aquelas Miriam Leitoas da vida, defendendo, dizendo que era com entusiasmo, o que uma fraude, o arcabouço fiscal era uma piada, era um cheque em branco para o governo Lula gastar o quanto que ele quisesse. Depois eles começaram, eles vão de mansinho. Não, Haddad vai ter um déficit de 1% do PIB, 100 bilhões de déficit. Aí eu cravei, no início do ano passado, que a gente ia encerrar um ano em 200 bilhões de déficit, que era o dobro do que o governo estava prometendo. Vocês lembram disso? No fim das contas, fecharam com 230 ou 249 bilhões, depende da conta, de déficit primário. E aí fizeram, eu falei que Dilma era o maior déficit da história do Brasil, e aí o governo Lula foi lá e falou, hold my beer, como a gente diz em inglês aqui. Espera aí um pouquinho. E fez 250 bi de déficit, e esse passou a ser o maior déficit da história do Brasil, excetuando, claro, o ano de pandemia, que aí não adianta, não conta. Mas tirando o ano de pandemia, o maior déficit tinha sido da Dilma, o Lula foi lá no primeiro ano e fez o maior déficit da história. Aí veio o papo de que não, isso foi porque no ano passado teve precatórios, crédito extra, não sei o que, blá, blá, blá. Começaram em 2024, em 2023 fala, não, ano que vem vai ser déficit zero. Aí o Lula já no meio caminho, em dezembro, começou a dizer, não, déficit não tem que ser zero, o importante é crescimento. Pois bem, a gente está agora em fevereiro, e eu quero colocar aqui uma notícia para vocês. Estamos ainda em fevereiro, tá? Deixa eu botar aqui. O governo antecipa pagamento de precatórios e o rombo das contas bate recorde em fevereiro. Recorde. No final das contas, tá? O governo Lula fez só em fevereiro de 2024 58,4 bilhões de déficit em um mês. Anteciparam o pagamento de precatório, mesma história. Você vai ver as Miriam Leitoa da vida falarem a mesma coisa. Essa galera que publica coluna, entenda como desemprego e inflação pode ser bom, sabe? Esse é que vão... Entendo... Gente, vamos descer para a terra. O governo brasileiro gastou quase 60 bilhões a mais do que arrecadou em um único mês. Sendo que esse é o governo que herdou um superávit de mais de 30 bilhões do governo anterior. Superávit. Está fazendo 60 bi de déficit em um mês. E mais. Não é que tá em déficit porque a receita caiu. Não. A receita em fevereiro subiu quase 10% em relação ao ano anterior. Ou seja, é como se o governo tivesse ganhado um aumento de 10%. Só que as despesas correntes, tá aqui na reportagem, as despesas cresceram quase 20%. Não tem como você sustentar um negócio desse. Então eu, que errei a previsão do ano passado, falei que iam ser 200 e foram quase 250 bi de déficit, eu estou projetando 300 bi de déficit esse ano. Dá mais de meio trilhão em 2 anos. E vocês precisam entender o seguinte, o Brasil emite dívida indexada à inflação. Isso é irresolvível. Dívida indexada à inflação é irresolvível, porque os outros países, quando eles começam a ter um endividamento, nos Estados Unidos mesmo, endividamento muito alto, sobe a inflação, o valor real da dívida cai. No Brasil, em 2 anos, a dívida explode. E o Brasil não são os Estados Unidos. A gente sabe o que acontece. É retirada de investimento, é rebaixamento de investment grade. Aí começa a campanha internacional dos donos da grana para fritar o governo. E a gente vive tudo que a gente viveu em 2015. Agora, essas são as contas públicas. As contas públicas. O reflexo na economia real, na sua casa, às vezes demora para chegar. Mas eu converso com as pessoas no Brasil e eu estou dizendo para vocês há muito tempo. Eu estou ouvindo as pessoas só reclamarem. Eu quero que você que está me acompanhando aqui, responde aqui no chat, no seu setor,
Se você é manicure, no setor de manicure, você é de calçado, setor de calçado, comércio, setor de comércio, onde quer que você seja, motorista, tem muito, um abraço aqui para os motoristas de aplicativo, de táxi que me acompanham, um abraço grande para vocês, vocês que são caminhoneiros, todos vocês que me acompanham. Perde um segundo para me dizer aqui no chat agora. A economia para você, de verdade, responde de coração, melhorou ou piorou? Não quero ouvir coisa ideológica, não xinga. Não, eu quero saber. Seja realista. Porque às vezes a economia pode ter melhorado. Isso não significa que o governo seja um bom governo. A economia não é o único fator, apesar do que acha o Carvel. Eu tô vendo. Aqui não tem um. Não tem um dizendo que melhorou. Agora, eu quero dizer para você. Você não tá sozinho. Você não tá sozinho. Deixa eu abrir aqui uma outra notícia. Percepção de piora na economia supera em muito a de melhora. Todas essas notícias, para vocês saberem, são no canal, no site do Paulo Figueiredo Show. O link está aqui na descrição, paulofigueiredoshow.com. Se você entrar, você vai ficar por dentro de todas as notícias. A gente tem como você fazer um cadastro, você passar a receber o boletim todos os dias no seu e-mail com as principais notícias, para ficar por dentro e tal. Mas olha essa notícia aqui. Percepção de piora na economia supera em muito a de melhora. O levantamento é do Datafolha. Então, repara, até segundo o Datafolha, 41% dos brasileiros acham que a economia piorou. Piorou. Tá? Nos últimos meses. Contra 28% que acham que a economia melhorou. Eu não sei onde é que estão esses 28%, certamente não estão aqui no chat. Talvez na redação dos jornais, imagino, né? O pessoal do Datafolha, que é do Grupo Folha, a verba está correndo solta lá, então melhorou a economia para isso. Acho que a Daniela Mercury, sei lá, aquela outra lá que como é que é? Tá na TV Lula, com uma verba milionária, como é que se chama? Aquela que fazia video show, Cissa Guimarães, né? A economia delas, porra, melhorou demais. Mas se até no Datafolha tá assim, 28 contra 41, imagina no mundo real. E olha a própria pesquisa, tá? Se você olhar aqui, folheando notícia, em dezembro eram 33% achando que tinha melhorado e 35% dizendo que tinha piorado. Agora 41 acham que piorou. Só 28 acham que melhorou. Ou seja, até segundo o Datafolha, a sensação geral é de desgraça. Agora, eu falei que eram 2 pontos que importavam, né? A economia e a segurança. E se você acha que os números da popularidade do governo na economia estão ruins, deixa eu te mostrar os da segurança. No caso da segurança, 80% dos brasileiros acham que a segurança pública piorou. 80%, 8 em cada 10. Ou seja, eu falo assim, o Lula tem 45% de reprovação, mas 80% dos brasileiros acham que a segurança piorou. Como é que pode isso? Essa conta não fecha. As pessoas estão achando que mesmo a segurança tendo piorado, isso não é um problema do governo Lula? É isso mesmo? É coincidência que os crimes tenham desabado no governo Bolsonaro e quando começa o governo Lula, em um ano, 80% dos brasileiros acham que a situação piorou? Mesmo com a imprensa, porra, céu de brigadeiro na imprensa. No Bolsonaro era só desgraça. Agora com o Lula, céu de brigadeiro na imprensa. E você tem aqui pesquisa da Quest. 79% dizem que aumentou, 15% disseram que ficou igual e só 4% disseram que diminuiu. Faz o L. Peraí, 4% acham que diminuiu? Se o Lula teve 45% dos votos, pô, tem 41% das pessoas que eu falo assim, faz o L, queridão. Faz o L. A violência aumentou, né? É esse cara aí que você botou no poder. Em todas as regiões. A região sul, 83%, sudeste, 81%, nordeste, 79%. Agora, pessoas pretas, as palavras são deles, da pesquisa, são os que mais sentiram o aumento da violência, seguidos de brancos, com 79%, e de outras coisas, raça, 73%. Claro que os coitados são os que mais se ferram. Agora, olha, esse número é absolutamente... Isso aqui tinha que ser a manchete de todos os jornais. Metade dos entrevistados já sofreu assalto, furto ou roubo pelo menos uma vez na vida. E 85% das pessoas conhecem alguém que passou por isso. 81% acham que o problema... acham que o crime organizado e a violência são problemas nacionais. Só 16% acham que é problema local. Ou seja, as pessoas sabem que é culpa do governo Lula. 83% acham que o crime organizado tinha que ter crescido. 3% acham que diminuíram. Isso é uma coisa impressionante. Lembra que o TSE não deixava eu dizer que o governo Lula era o governo da bandidagem nas eleições? Era proibido. Se a gente pudesse falar a verdade, deixa eu dizer um negócio para vocês. Não tinha maquininha que desse jeito.
As forças de segurança pública, 44% de aprovação. As Forças Armadas com 44% de aprovação entre os entrevistados. A Polícia Federal ainda tem 36%. Realmente devem ser os 36% que aprovam o Lula, alguma coisa assim. A PM, 23%. E o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem 17% de aprovação no Brasil. Vocês não têm vergonha de ter 17% de aprovação? Isso é menos de 2 em cada 10 brasileiros acham que vocês fazem um bom trabalho. Vocês custam bilhões e bilhões aos nossos pagadores de impostos. E, no entanto, 17% de aprovação. Em qualquer lugar vocês estariam na rua. Em qualquer lugar vocês estariam na rua. Qualquer que fosse a profissão de vocês, se vocês tivessem 17% de aprovação dos seus patrões, que somos nós, vocês estariam nas ruas. Na rua, desempregados. E, no entanto, vocês são os ditadores do Brasil. É só por isso que vocês não estão na rua. Mas vocês não tenham dúvida de que vai haver uma reforma do judiciário. E o pau vai comer. E vocês, juízes que estão nas instâncias inferiores, e não são muito melhores do que os do Supremo Tribunal Federal, não, mas vocês vão pagar o pato. Vocês que estão calados, que estão com medo de reclamar do que fazem em cima de vocês, porque tem aquela politicagem, né? A gente sabe como é que é, tem o medo. Vocês vão pagar o pato. Porque não existe sociedade onde vocês tenham um poder que tenha 17% de aprovação, e em algum momento essa sociedade não dê jeito em vocês. Não tem como. Façam uma autocrítica. Façam. Olhem no espelho. Tenham hombridade. Não é como você... A sua vida, doutor, excelência. Eu sei que a sua vida é tomar café da manhã que a tua empregada botou na mesa. Depois você vai lá pro teu squash, pra sua academia. Aí chega lá, encontra os amigos do clube. Aí chega lá no gabinete à tarde, aí despacha, aí à noite sai com High Society, ali na Faria Lima, na Dias Ferreira, né? Almoça sempre no restaurante bacana, não tem nenhum contato com o povo. Zero contato de povo na sua vida. Zero. Os eventos são os eventos com os advogados, todo mundo puxando o saco, todo mundo... Eu sei como é que é a sua vida. Eu conheço, não tenho muito amigo juiz. Eu sei como é que é a vida de vocês. Agora, no Brasil real, isso é Quest, hein? Instituto de Esquerda. 17% de aprovação. Pior. Se você pegar o não confia, a maior desconfiança do brasileiro, 24%, é contra o Poder Judiciário. E aí vocês querem comandar o processo eleitoral no Brasil. O poder que tem menos credibilidade é o poder que gerencia, fiscaliza e conduz o processo eleitoral. Como é que vocês são funcionários públicos? Como é que vocês querem que eu não cobre vocês? E aí, ele tá falando isso, vamos derrubar as redes dele. Tá atacando as instituições. Que atacando as instituições, meu filho? Você é um ataque às instituições. 17% de aprovação. 24% da população não confia, não é confia pouco. 24% não. Vocês são a instituição menos confiável do Brasil. 53% consideram que a justiça não tem feito o que pode para resolver a violência. A maior parte do Brasil. 94% do país querem reduzir a maioridade penal. 94%. Todo mundo. 90%. Enquanto vocês estão soltando vagabundo, enquanto o STF está proibindo operação na favela, operação de helicóptero, 93% querem a aprovação da pena aumentada para os criminosos com armas pesadas. E 77% acham que tinha que ter pena de morte no Brasil. O que é paradoxal é você querer que tenha pena de morte no Brasil aplicada por esse judiciário que só 24% confiam. Que a pena de morte não vai ser uma enquete no Big Brother. Vai ser esse judiciário que você não confia que vai aplicar a pena de morte. Então pensa bem nesse negócio de pena de morte. Essa notícia está lá no canal do Paulo Figueiredo Show. No site do Paulo Figueiredo Show. Convido vocês a entrarem e verem. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter
acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, usa o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.